Família, sua preferência. Independiente del Valle, Fortaleza ou Bucaramanga? O Thiagão prefere não enfrentar o Independiente del Valle. Eu acho que é isso que vai acabar acontecendo. A gente vai torcer aqui, né, para uma combinação de resultados. Nesse momento, né, que eu estou gravando o vídeo, estão jogando Racing contra Fortaleza e Colo-Colo já eliminado, encarando o Bucaramanga. Ó, vou entrar aqui rapidinho para ver, né, os resultados de momento. 31 minutos de jogo, tanto na Argentina quanto no Chile. Tá 1-0 aqui para o Colo-Colo. Então, acho que o Vasco vai acabar enfrentando o Independiente del Valle, mas durante o vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre isso, porque tinha um time, né, com a possibilidade de ultrapassar ali o Independiente del Valle, mas tomou aquele baile, né, do Olímpia, né, ex-time aí do grande zagueiro Manuel Capasso. Mas tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo, família. Agora há pouco, né, o Vene Casagrande trouxe uma informação sobre o volante Jair. Teve um time da Série A tentando a contratação dele, mas o Vasco vetou, né, depois também que o Diniz quero trabalhar com o Jair, quero contar com ele para a sequência da temporada. E aí, nesse sentido, eu quero trazer aqui o Breiler. É um vascaíno, jornalista, comentarista da ESPN, que estava falando sobre o Jair, muito nesse sentido. Um corte rápido aqui também do senhor Flávio Dias, falando da próxima janela, reforços, toca no nome do Brian Rodrigues. Uma resenha interessante aqui também, família vascaína. E eu quero fazer o meu papel rapidamente também de scout, citando um jogador aqui que eu tô vendo Vitória tentar a contratação, o Internacional, e esse atacante de velocidade trabalhou com o Fernando Diniz lá no Cruzeiro. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, vamos seguir a nossa resenha e falar, né, sobre o nosso próximo adversário nos playoffs da Sul-Americana. Vale pontuar esse time aqui, né, o San Antonio, a San Antonio Spurs lá na NBA, não é, né, brincadeira, que é o San Antonio, acho que é o quê? Bolo-Bolo? É Bulu-Bulu, família vascaína, da Bolívia. Nunca vi esse time em campo, mas esse time aqui tinha a possibilidade de ganhar do Olímpia e ultrapassar o Independiente del Valle. Dessa forma, o del Valle sairia ali da reta do Vasco, mas isso não aconteceu. O Olímpia fez o favor de dar uma porrada de 3-0 e esse time ficou com 6 pontos, ou seja, não ultrapassa ali o Independiente del Valle. Então, por esse motivo, perdão, a gente espera aqui, né, a gente está na espera, na verdade, dos jogos Racing e Fortaleza, Bucaramanga contra Colo-Colo. Daqui vai sair o adversário do nosso Vascão. Nesse momento, como eu comentei com vocês, estava aqui, tô no ao vivo aqui gravando esse vídeo. Tá 1-0 para o Colo-Colo e um jogador acabou de ser expulso do Bucaramanga. Então, assim, família, é muito difícil, né, uma virada do time do Equador. Então, esse time teria que virar dando uma goleada se o Fortaleza empatar. Se o Fortaleza perder, uma vitória do Bucaramanga, aí o Bucaramanga chegaria ali na segunda colocação, Fortaleza cairia, seria adversário do Vasco. Mas, pelo jeito, aqui vai ser muito difícil. Imagina uma virada do time do Equador, mesmo, né, o Fortaleza perdendo, o Bucaramanga não conseguindo a vitória, o Fortaleza vai para as oitavas da Libertadores, e aí o Bucaramanga ficaria ali com 6 pontos, o nosso adversário seria o Independiente del Valle, que ficaria na terceira colocação dos terceiros. Ou seja, eu acho o adversário mais complicado. Mas é isso aí, né? Fazer o quê? Vou até aqui também, rapidamente, só pegar aqui, família, o Independiente del Valle. Cara, que é um time complicado, tá? É um time complicado. Tô vendo aqui, classificação no campeonato equatoriano. É o líder, tá na liderança da competição. Deixa eu ver aqui partidas. É um time que na Libertadores, pô, tava até bem. Nossa, tomou uma goleada do River Plate, mas com um jogador a menos, né? 6-2 aqui para o River Plate. Dentro de casa, não conseguiu ganhar do River. Ganhou somente por 1-0 do Universitário, que foi o time que classificou. Cara, fora de casa, né, o Independiente del Valle tem uma certa dificuldade, né? Sei lá, família, de repente a gente consegue passar. Assim, na verdade, o que me preocupa mais em relação a esse adversário é a altitude. É a altitude. Porque, assim, pegando o exemplo, né, do Vasco contra o Melgar, né, claro que também é um outro contexto, né? Fernando Diniz, era o Carille, mas a diferença do adversário, vamos focar no adversário. Claro que a nossa capacidade, a nossa maneira de jogar, o nível de atuação do Vasco acaba influenciando nesse sentido.
né? Isso é óbvio. Mas o time lá na casa deles, poxa, uma intensidade fora do comum, né? Abusando ali das bolas aéreas. E em São Januário, pô, família, na moral, sei que teve um chute ali, uma dificuldade aqui, o Jardim salvou, né? 2 lances, mas um time assim deixando jogar, sabe? O Coutinho tinha uma liberdade, poderia tomar um cafezinho, um gelo, pá, um suco e armando as jogadas, uma liberdade. Eu peguei aqui as reações dos torcedores do Melgar falando da liberdade. Eu só faço o que é aí, sabe? Então, a altitude eu acho que acaba influenciando demais e aqui é minha preocupação. Vamos aguardar, claro, né, o final aqui dos 2 jogos, mas eu acho muito difícil acontecer alguma mudança pelo placar de 1-0 para o Colo-Colo nesse momento, e ainda o Bucaramanga com um jogador a menos. Então vai acabar o Fortaleza classificando, mesmo perdendo para o Racing, que eu acho que é bem provável disso acontecer. Tem um bom time o Racing, e aí o Vasco vai acabar enfrentando o Independiente Del Valle. Seguindo aqui a nossa resenha, família, gostaria de trocar uma ideia com vocês, até mesmo sobre, né, reforços, claro, e também sobre o volante Jair, né, que o Vasco tentou o Galo, tentou o São Paulo, não teve um acordo, não teve negócio, e aí apareceu um outro time, o Ceará, tentou a contratação do volante Jair, uma informação de agora, do Vene Casagrande. Mas antes da gente repercutir aqui essa informação, eu gostaria de trazer o Breiler e também esse corte rápido do Flávio Dias falando sobre a próxima janela do Vasco. Se liga só. Felicidade também de ver o Jair em campo novamente. O Jair é muito bom jogador. A gente estava falando de volantes aqui, do Botafogo, Marlon Freitas. O Jair tem muita qualidade e tá nessa agora, né? O Vasco, a diretoria quer se desfazer do Jair porque tem um salário muito alto e entende que o salário do Jair não é compatível com o status que ele tem hoje no elenco. Porque o Jair não é um titular absoluto, o Hugo Moura que tem jogado mais ali. Mas chega um técnico que prioriza o quê? Toque de bola, qualidade na saída, que é a principal virtude do Jair. Ele não é tão combativo, mas com a bola no pé sabe jogar. Você vai abrir mão de um jogador como ele no meio da temporada e confiar que a diretoria do Pedrinho vai encontrar um jogador melhor e mais barato no mercado? Eu duvido. Também acho. Se fosse uma diretoria ali com capacidade de mercado, de enxergar, de conseguir fazer um bom scout e trazer jogadores, eu até faria sentido esse movimento. Mas o cara tá ali, tem contrato até o fim do ano, e até pode abrir uma negociação para, quem sabe, renovar o contrato, estender por mais 2 anos e diminuir o salário. Mas o Diniz já falou, ele quer contar com o Jair, e o Jair não só jogou a Sul-Americana, porque no Brasileiro ele não tem jogado por causa do limite dos 7 jogos. Mas o Jair hoje, para a ideia do Diniz, mesmo que não seja titular, é um jogador muito importante. Então que a diretoria do Vasco não vá ali no impulso. Eu sei que a parte financeira é importante, o Vasco precisa calcular muito bem. Mas se é para ir no mercado e trazer mais um jogador comum, como a diretoria do Pedrinho tem trazido, melhor ficar com o Jair. Mas a direção sabe que vai precisar de muito dinheiro para reforçar. Se ela quiser reforçar com um jogador top. Eu vou dar um exemplo para vocês de um jogador que o Vasco está interessado, já fez proposta desde fevereiro e não rodou, que foi o uruguaio Brian Rodrigues. Seu empresário, Edgardo La Sálvia, já meio que decidiu que ele não vai ficar no América do México. E essa informação me foi passada pelos companheiros da ESPN México, de que muitas fontes informam que Brian Rodrigues agora tem uma proposta do Inter Miami e de que Edgardo La Sálvia estaria negociando já na parte final para a ida do uruguaio, que está machucado, não vai jogar agora a partida de repescagem classificatória para o Mundial, América do México e Los Angeles, mas se for ao Mundial, talvez até esteja recuperado. Mas hoje a briga é desse nível, desse porte. O Palmeiras teria entrado, o Futebol Clube do Porto, de um antigo dirigente do América do México que está lá, estaria interessado também. Agora o Inter Miami. Será que o Vasco vai ter bala em recuperação judicial para contratar um jogador desse? Ai, Tiagão, Lloyd Augusto, por que você tá rindo? Eu acho muito engraçado, família, o posicionamento do senhor Flávio Dias, tá? Tenho nada contra o profissional, porque eu acho que é um excelente comunicador, mas o posicionamento é muito engraçado, porque eu não peguei o corte todo, tá? Mas é ele, tipo assim, dando aquela alfinetada, pô, gastou dinheiro no Lodge, gastou dinheiro no Garré, Lucas Oliveira, entre outros, e aí como é que vai ficar essa próxima janela? Ah, beleza, né? Basicamente foi ali também a crítica do Breiler, e eu tenho certeza que muitos torcedores do Vasco concordam com essa alfinetada aí do Flávio Dias na gestão, mas é aquilo que eu sempre levanto aqui com vocês, né? Eu ia até colocar aqui alguns cortes, né, da entrevista lá do VP do Vasco,
o Felipe Carregal, né, falando sobre a 777, sobre a venda, 700 milhões, seguraram aqui, botaram debaixo dos panos, né, uma dívida de 200 milhões, mas depois apareceu. A ideia sempre foi vender, né, mais 20% do Vasco, uma confusão assim absurda, que a gente tem até dificuldade para entender. Gestão que o Flávio Dias defendeu demais, né, construiu esse cenário ridículo aí, à frente do Vasco e vendeu para a empresa que ele defendeu demais. E aí você vê em alguns vídeos, né, o Emerson Rocha, frouxo, diretoria frouxa, jogadores vagabundos e não sei o quê. E aí, 77 estava lá, Paulo Braxo, Alexandre Matos. Tiagão, deixa isso pra lá, vamos focar aqui na resenha da próxima janela. Família, fica até difícil, né, a gente comentar sobre isso, se o Vasco vai conseguir ou não se reforçar, né, se tem dinheiro para isso. E aí, realmente, cara, é uma dificuldade que o mercado, né, porque assim, o jogador de qualidade, principalmente na situação do Brian Rodrigues, que me parece que vai ficar livre no mercado, eu acho que sim, não lembro, porque a gente falou muito dessa negociação na última janela, mas é um jogador que vai sair. E aí acaba, de fato, se tem qualidade, se tem recurso, eu não conheço, aí outros times vão acabar, sabe? Aí é o Palmeiras, é o Porto, agora é o Inter Miami, né, que vai disputar o Mundial aí, a Copa do Mundo de Clubes. Então é difícil, cara. Você contratar um bom jogador, aquele jogador que o Diniz falou sobre isso, né? O Carille também, só vamos contratar se a gente tiver certeza que esse jogador vai performar, vai entregar, sabe? Tem esse status de titular, toma a camisa e vai pra rolo. Então é difícil contratar esse tipo, esse nível de jogador, por exemplo, né, como o Brian Rodrigues. Tem um amigo que eu converso bastante, nesse dia ele até participou de uma live com a gente, o Marcão, mandou um abraço pra ele falou, Tiagão, já assisti alguns jogos dele, ó, poxa, se ele acertasse com o Vasco, ia dar uma melhorada boa aí no nosso comando de ataque. Acabou que, né, não deu certo, não caminhou, e acho muito difícil que o Vasco consiga acertar com esse jogador, tendo, né, esses outros times aí brigando pela contratação desse atleta. Mas isso é uma questão de urgência, né? O Vasco reforçar o elenco, principalmente se conseguir caminhar em todas as competições. Vai ter o sorteio aí da terceira fase da Copa do Brasil, a gente vai ter conhecimento do nosso adversário, né? Provavelmente vai ser aqui o Independente Del Valle. Entendo que, né, tô preocupado sim com essa questão aqui da altitude, mas de repente um Vasco mais preparado, um Vasco mais adaptado, com mais confiança, né, com o trabalho, com o estilo do Fernando Diniz, a gente vai mandar bem fora de casa, e aqui dentro de casa não tem conversa, a gente vai passar o carro e vai classificar. O que me preocupa é o jogo fora de casa na altitude, família vascaína. Mas o Vasco tem que contratar, porque o Fernando Diniz, eu sei que é um treinador que pensa fora da caixinha, mas vai ter momentos que ele vai ter que poupar. Eu sei que ele não gosta de fazer isso, ele gosta sempre de botar, né, força máxima, mas vai ter que chegar. Vai chegar um momento que você vai ter que segurar aqui, segurar ali, claro, torcendo pra gente caminhar. Ontem eu comentei com vocês, né, vitória, só uma competição, brasileiro. O próprio Fortaleza, né, eu tinha esquecido, Fortaleza saiu da Copa do Brasil. Então Fortaleza vai ficar no Brasileiro ou Sul-Americana ou Libertadores. Corinthians está em 2 competições. O Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil, 2 competições. Mirassol, 1 competição. Ceará, 1 competição. Tô citando esses times que na teoria iam brigar ali na parte de baixo. Nesse momento Mirassol e Ceará estão lá em cima, né? Então, olha, pode dar mole no Campeonato Brasileiro. Não pode, então você tem que qualificar, você tem que trazer mais opções. E claro, com a esperança do Fernando Diniz conseguir rodar o elenco e ter jogadores com mais confiança para jogar. Garré, Lloyd, Paulinho tem que voltar a jogar, entre outros, família vascaína. Mas antes da gente falar do Jair e essa crítica aí do Breler em relação à gestão, que acaba concordando ali, né, com o Flávio Dias, eu queria citar esse jogador aqui, família. Eu tô vendo algumas movimentações no mercado de outros times, né? E aí eu peguei essa daqui, ó, do Lautaro Dias, um jogador que me parece que o Vasco nessa última janela sondou, né? Foi uma informação, não sei se foi do Lucas Pedrosa, e eu acho que faz total sentido, porque o Vasco estava na busca de um jogador de velocidade, e o Lautaro Dias é esse atleta, que não foi titular com o Fernando Diniz lá, mas trabalhou. Inclusive eu estava assistindo, né, a final da Sul-Americana, eu acho que o Diniz coloca ele no decorrer do jogo ali contra o Racing, que o Cruzeiro foi vice-campeão. É um jogador que não conseguiu se firmar aqui no Brasil, né, não consegue ali a titularidade no Cruzeiro, sai treinador, entra treinador, não consegue, mas é esse jogador de velocidade. Pô, Thiago, então você quer ele no Vasco? Não é isso, família. A gente sabe que tem, né, jogadores que não conseguem performar num time e no outro time consegue render. Eu vou te citar um. Você não vai gostar, que veio do Cruzeiro pra cá. Riasco. Não jogou nada lá no Cruzeiro, mas aqui no Vasco entregou alguma coisinha. Em comparação
ao Cruzeiro. Então o Internacional, me parece, está tentando a contratação dele e também o Vitória. Eu acho que seria um jogador, de repente, aí pra gente olhar, observar, porque, né, o Vasco sente essa falta desse jogador de velocidade, mas claro, depende também ali do aval do Diniz, que trabalhou com o atleta, perdão. Então ele poderia, né, também trocar uma ideia com o departamento de futebol sobre esse jogador. Mas aqui não é uma informação, só estou levantando esse nome porque eu estou vendo o Internacional e Vitória tentarem a contratação desse atleta. E aí, família, a gente finaliza aqui a nossa resenha com essa informação, né, do Vene Casagrande. Tá aí, ó. O Ceará tentou a contratação de Jair, mas recebeu a resposta que o volante continuará no Vasco e não será negociado. O celular não ajuda aqui muito, pelo o que foi dito ao vovô, é que o jogador conversou com o Fernando Diniz e diretoria vascaína, e disse que gostaria de permanecer para cumprir o contrato. Diniz também tem o desejo de tê-lo no elenco para 2025. Uma informação também do canal Atenção Vascaínos é que existe sim a possibilidade que, ao final do contrato, o Vasco, né, procure ali o Jair para tentar renovar, mas reduzindo o salário. Eu acho muito difícil isso acontecer. Pode acontecer se não pintar nenhuma proposta mais interessante para o Jair. Até porque o empresário do jogador, né, soltou os cachorros, aí, ficou puto da vida com o Felipe, com o Pedrinho. Então, meu amigo, eu acho muito difícil o Vasco, né, renovar aqui com esse atleta, reduzindo o salário. Mas eu vou, cara, na opinião ali, na análise do Breiler, né? E assim, o Breiler, ele tem uma marcação, né, com a diretoria, com o Pedrinho, dá pra ver, isso é claro. Inclusive, me parece que ele participou aí de um canal, acho que é o Expresso, né? KTO. E ele criticou lá, falou que não sei se o Pedrinho, né, ligou pra ESPN, cobrando alguma coisa, então ele não gosta muito da gestão do Pedrinho e tudo mais. Mas assim, é muito complicado, porque o Jair, de fato, é um bom jogador. Eu acho que todo mundo gosta do Jair, principalmente com a bola nos pés. Agora, você tira essa atuação contra o Melgar pra falar, tá vendo aí? Olha a merda que vocês iam fazer. Perder um bom jogador pra ir no mercado e, de repente, com a incompetência de vocês não contratar ninguém? Pô, absurdo, cara. Absurdo. Porque o Melgar, com todo respeito ao Melgar, é um time limitadíssimo. E o Jair ficou na zona de conforto dele, sabe? Com a bola nos pés. E a gente sabe que ele tem muito recurso. O problema do Jair é sem a bola. É sem a bola. O Papai Joel foi muito feliz no nosso vídeo de mais cedo, né? Eu coloquei ele aqui, o Vasco tem que melhorar aquela entrada ali, dá muita liberdade pros adversários, né? Já dá essa liberdade com o Hugo Moura, que tem mais pegada. Você imagina com o Jair. E deu, né? Teve ali alguns chutes de fora da área, mas, né, a gente tem o melhor goleiro do mundo, né? Que é o Léo Jardim. Então, cara, calma, sabe? Tem tipo de análise, de comentário, você não pode deixar o ranço levar. O Jair é bom jogador, mas você não pode definir uma tomada de decisão, uma ideia pelo jogo contra o Melgar. Não pode, pô, pelo amor de Deus. Agora, vamos ver. Sequência. Com certeza vai ser o titular contra o RB Bragantino, né? Agora, se ele não for titular, é porque o Diniz também tem essa ideia. Poxa, com o Jair, eu perco marcação. Eu perco força ali no setor de meio campo e a gente vai encarar um time muito mais qualificado, com jogadores leves. É John, é um tal de La Quintana lá, né? O centroavante deles tem mobilidade, ou é o Pita, o Thiago Borbas, né? Alguma coisa assim. O outro ponta também deve ser o Vitinho, né? Já que o Lucas Barbosa não vai jogar. Não, o Vitinho tá no Internacional, tô confundindo. Mas é um ponta rapidinho lá. Então, assim, difícil, mas eu torço para que o Jair possa fazer uma grande partida. Porque se o Vasco conseguir implementar a ideia de jogo do Fernando Diniz ficando com a bola, botando na roda, vai sofrer menos, sem a bola. E aí o Jair vai se sair muito bem. Mas o Breiler tá deixando o ranço, na minha opinião, levar, tá? Eu sei que as contratações da gestão realmente deixam a desejar, mas acertou, na minha opinião, no Nuno e no Lucas Freitas. Agora, Lloyd e Garré, a gente espera que o Diniz possa recuperar. Agora, Jean Davi, Maxime Domingues. Fui